Olá, amigos e amigas que acompanham a página do PT na Câmara pelas redes sociais. Nós estamos começando aqui mais um programa Ponto a Ponto, hoje recebendo novamente a deputada Margarida Salomão, que é do PT de Minas Gerais, e hoje também um convidado especial que pela primeira vez está aqui conosco no nosso estúdio, que é o deputado Betão, lá do PT de Minas Gerais, deputado estadual, que está aqui também, e nós juntos vamos conversar sobre os assuntos da conjuntura política nacional e também internacional. Mas antes disso, eu vou aqui falar um pouco a biografia da deputada Margarida Salomão, que já esteve outras vezes aqui, mas se por acaso você está nos vendo pela primeira vez, para você ter um pouco do conhecimento da vida política da deputada Margarida. A deputada Margarida Salomão, ela é natural lá de Juiz de Fora, ela é uma professora universitária, ex-reitora também da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é formada em letras, também pela mesma universidade, com pós-graduação, mestrado, doutorado fora do país, tudo na área da linguística, deputada? Isso, exatamente. E ela está exercendo o terceiro mandato de deputada federal aqui na Câmara dos Deputados e atualmente coordena a Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Federais. Universidades essas estão ameaçadas, deputado, em nosso país atualmente. E aqui ao meu lado o deputado Betão, como eu já disse pela primeira vez aqui conosco, deputado estadual, também da área da educação, deputado? Começou como dirigente sindical lá no Sindicato dos Professores de Minas Gerais, notadamente na região de Juiz de Fora. Os professores de Juiz de Fora. De Juiz de Fora, mas é o Simpro de lá, O Simpro de Juiz de Fora. De Juiz de Fora, isso. Foi durante 3 mandatos, vereador da cidade de Juiz de Fora, não é isso? E agora exercendo o primeiro mandato de deputado estadual. Perfeito. Lá na Assembleia Legislativa. Professor de Geografia. Professor de Geografia. Formado na Universidade Federal de Juiz de Fora. Também. Então nós temos duas pessoas aqui, 2 parlamentares oriundos aí da nossa grande Universidade Federal de Juiz de Fora. E, deputados, vamos começando a falar aqui sobre a conjuntura nacional, que também se mistura com a internacional, que é o fato aí do discurso que nós tivemos ontem aí do Bolsonaro, lá na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, lá em Nova York. Deputada, vamos começar aqui pelas mulheres, viu, deputada? Deputada, a senhora que é professora, inclusive, de letras, doutorado em linguística, eu gostaria que a senhora fizesse uma análise do ponto de vista político, mas também do ponto de vista linguístico, desse idioma que é falado pelo nosso presidente, que é uma mistura um pouco de português com algo que a gente não conhece muito bem, não sabe identificar. Como que a senhora analisa o discurso feito ontem pelo presidente da República? Uma violência. Isso é a marca registrada do governo Bolsonaro, do personagem Bolsonaro, e ele foi lá exatamente cometer uma violência contra a representação do povo brasileiro, que afinal de contas ele estava lá nessa condição, não como expressivo das suas crenças, das suas opiniões, mas representando o nosso país. E chegando lá, ele fez dessa oportunidade, que seria uma ocasião em que o Brasil se apresentasse bem no contexto das outras nações, inclusive reforçando laços e melhorando as condições nossas, que não estão boas nesse momento, econômicas, das transações comerciais, vai ele lá, agride os nossos vizinhos, fala mal dos governos que o antecederam, de uma forma, inclusive, totalmente inadequada, aponta o cacique Raoni, que é uma grande liderança popular brasileira, um homem que tem que ser lembrado na elaboração da nossa Constituinte, estava aqui militando pelos direitos dos povos indígenas e fazendo tudo o que ele não deveria do ponto de vista da Amazônia. Afinal de contas, o meio ambiente é hoje um tema delicadíssimo para a opinião pública internacional. Então eu vou dizer a você me perguntando qual é o idioma que o Bolsonaro fala. E eu vou dizer a você frontalmente, é o idioma da estupidez. Porque se ele puder agredir, ele agredirá. E isso é lamentável que aconteça de qualquer ser humano, mas especialmente um ser humano que tem a honra de exercer a presidência da República do Brasil. É verdade. E, deputado Betão, o senhor que é um professor de geografia, que estuda aí o espaço urbano, o espaço físico do país, o meio ambiente também, tudo incluído, como
que o senhor vê essa questão do presidente ir a público, no caso até no exterior, ele já vinha fazendo isso muito aqui, mas ir ao exterior e fazer esse tipo de discurso, né? Um discurso que é nacionalista, mas ao mesmo tempo se alinha incondicionalmente aos Estados Unidos, um discurso que ao mesmo tempo que fala, porque o Brasil tem a maior reserva protegida do mundo, a maior área verde protegida, mas ao mesmo tempo tem um discurso totalmente contraditório, de derrubada, de apoio a garimpos ilegais. Como que o senhor vê esse discurso do presidente lá na ONU que foi feito ontem? Eu acho que ele fez um discurso, na verdade, ele não fez um discurso para a imprensa, ele não fez um discurso para os presidentes ou para qualquer outro representante de nação, ele fez um discurso para a bolha dele. Aquela bolha que acredita que a Terra é plana, que tem kit gay, né, mamadeira de piroca, e coisas do tipo. Né? E que, felizmente, essa bolha está murchando. Né? As pesquisas indicam isso. E fica alimentando essa discussão. Então, assim, é um discurso patético, né, ridículo, de uma pessoa que não está entendendo absolutamente nada. Ou faz isso de forma proposital, ou realmente não entende de absolutamente nada, ou quem passou o discurso para ele. O fato é que nós estamos vivendo uma crise mundial, né, uma crise do capital, e o capital, quando está em uma crise maior ainda, vai arrastando tudo em volta de si. Né? Vão prendendo as lideranças, né, Margarida, como fizeram com Lula aqui, claro. E como fizeram com Luísa Hannum, na Argélia, secretária-geral do Partido dos Trabalhadores da Argélia, 3 vezes candidato à presidência da Argélia, 5 mandatos de deputado federal, está preso, foi condenada hoje, Margarida, 15 anos de prisão, por estar incitando, segundo o governo de Argélia, que está incitando a população a ir para as ruas contra o regime. Que nós estamos numa campanha também, né, pela liberdade de Lula e a liberdade de Luísa. Né? Tivemos até hoje aqui uma manifestação na Embaixada da Argélia. Então, esse quadro, né, que coloca pautas morais, essas pautas todas, e nós estamos vendo aqui o aprofundamento da reforma trabalhista, aprofundamento da reforma previdenciária, né, os nossos bravos deputados federais aqui, como a Margarida, tentando segurar os sindicatos, né? Mas a população ela vai acabar enxergando essa situação, aonde que ele está levando com esse discurso que ele está fazendo, que tentou repercutir na ONU. Agora, a repercussão da imprensa internacional, até onde eu sei, né, foi a pior possível. Né, eu acho uma coisa terrível ele chegar lá e fazer um discurso de combate. Combate a Cuba, combate a Venezuela, combate ao PT, combate à imprensa internacional, combate ao Macron, né? Exatamente, a França. A direita, né? A direita francesa. Direita. E, no entanto, em nenhum momento ele se dispôs a combater a pobreza. Que é um enorme problema desse país. Maior, né? Maior, sem sombra de dúvida, que é um problema que nós vínhamos enfrentando, um problema que a gente vinha reduzindo e que agora, desde o período da saída da Dilma, ilegalmente do governo, nós só temos visto a pobreza aumentar, a miséria voltar, a fome. Isso não preocupa o Bolsonaro. Ele quer combater a corrupção. Quem não quer? Eu não conheço nenhum político que diga que vai praticar a corrupção ou vai defender a corrupção. O que não quer dizer que não haja laranjas na sua volta, que ele não consiga explicar o Queiroz, nem as rachadinhas dos filhos dele. Né? Então é um combate seletivo à corrupção dos outros. Agora, essa percepção, que seria estratégica, de que a grande mensagem que o Brasil tem para o mundo é que nós conseguimos reduzir a miséria, eliminar a miséria praticamente, reduzir a pobreza, esse legado se desmancha como a fumaça dos incêndios da Amazônia. Verdade. E detalhe curioso, só para que eu acho que é interessante, é porque logo após este bestial discurso que ele fez, né, a principal pessoa que ele idolatra, abriram o Trump, né, abriram o processo de impeachment contra ele lá nos Estados Unidos. Né? Por uma então, razão nós vamos prática. ter alguns capítulos interessantes aí pela frente. Exatamente. Aliás, ele está cercado. Por quê? O kirchnerismo deve ganhar a eleição na Argentina. As pesquisas estão mostrando isso.
no Uruguai, na Bolívia, nós temos mudanças apontadas no mundo. O líder da extrema-direita, inglesa, também foi derrotado hoje pela justiça inglesa, Supremo Tribunal, que o censurou por ter suspendido as atividades do parlamento, né? O parlamento estava fazendo o que ele queria, então ele suspendeu o parlamento. E agora a justiça disse, olha, você não pode fazer isso não. O Congresso está retomando hoje. E o Trump, ladeira abaixo. Então o Bolsonaro vai acabar sozinho fazendo esse discurso que tanto nos entristece. E parece que as coisas não estão muito boas para o Bolsonaro, porque hoje nós tivemos aí uma pesquisa do Ibope que mostra que o índice de confiança da população e a percepção da população em relação ao governo dele só piora, né? Nós tivemos hoje essa pesquisa, como que o senhor vê a divulgação desses números? Os números estão aparecendo, que há uma tendência aumentando o número de pessoas que rejeitam, né, que consideram o governo ruim e péssimo, e obviamente diminuindo, né, aqueles que consideram bom. Mas isso é visível nas ruas. Sim. Né, nas ruas das nossas cidades, onde a gente tem conversado, há uma decepção enorme, né, daquelas pessoas que votaram, que acreditaram naquele discurso dele, na pauta de costumes, na pauta moral, porque a pauta mesmo econômica, trabalhista, ele não falou nada. Nunca falou que ia fazer reforma da Previdência. Jamais. Jamais falou. Né? Ou outra, aprofundar a reforma trabalhista. Ninguém sabia disso. Né? E as pessoas estão começando a sentir. Muitos vão sentir só mais à frente. Né? Acho que é importante a gente deixar a juventude esquecer o que era a legislação trabalhista e o que ela está se transformando. Né? Então a tendência é essa, de crescimento da rejeição desse governo. Né? Quando eu digo que é visível, eu fiquei perplexo, Margarida, na nossa cidade, que foi a terra da faqueada lá, sim, em que fizeram, no dia que completou um ano desse episódio, né, uma homenagem, né, um culto, um culto ecumênico, É. né, que não reuniu 50 pessoas. Isso em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, onde ele teve um apoio muito grande. Né, Foi uma coisa patética. Pegaram um trio elétrico, com o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, presente em cima do caminhão. Era o Flávio ou o Duda? O Eduardo, né? Eduardo Bolsonaro o presente em cima o do embaixador. caminhão. É o chapeiro. Então, uma lá, cidade do que Zamor. teve, até pouco Chapeiro. tempo atrás, ainda uma repercussão favorável a ele. Esse episódio, né, esse culto ecumênico, né, que tentaram fazer lá, mas reunir 50 pessoas, realmente é uma demonstração do que as Então, pessoas outro já dia estão também percebendo. no domingo, né, num desses domingos em que eles fizeram um ato pelo Brasil inteiro, de apoio ao Moro, que mexeu, né? No Brasil inteiro. Mas eu esqueci disso, eu estava vindo de um outro lugar, passei pelo centro da cidade, que é o lugar onde normalmente acontecem essas manifestações. A hora que eu fui passando por ali, falei, meu Deus, vocês vão achar que é provocação minha. Não corri esse risco, porque também tinha umas 5 pessoas. Então, essa desmoralização, quer dizer, essa desmobilização até dos seus seguidores mais próximos, é alguma coisa que naturalmente nós temos que identificar. Os números do Ibope são números graves. 55% das pessoas entrevistadas dizem que não confiam no governo. Então isso é uma coisa muito grave, porque não é só uma questão de aprovar ou não aprovar, é não confiar. Exato, Né? E é uma tendência crescente, como você falou. É isso. E eu acho que é um programa assistido plenamente por militantes do PT. Né? Nós precisamos conversar com essas pessoas que votaram nela, elas foram enganadas. Foram enganadas. Absolutamente enganadas. Muita gente está ainda com aquele sentimento de orgulho, né, que não quer dar a mão para você, mas nós temos que conversar com as pessoas, explicar para elas o que está acontecendo, o que ele está aprovando aqui no Congresso, né, o que ele ainda pretende fazer, porque é o que está acontecendo no mundo inteiro, onde os governos de direita, extrema-direita, ganharam a destruir as conquistas, os direitos dos trabalhadores que duramente foram conquistados ao longo dos anos. Né? Então, a gente eu precisa acho conversar. que era importante você também comentar um pouco, que você está lá na Assembleia Legislativa, sobre o governo Zema, que nós aqui temos hoje uma pequena bancada, mas muito ativa, muito combativa, do Partido Novo, que se colocam como representantes da nova política. E eles nunca fizeram nada de errado.
e devemos entregar tudo ao livre mercado, e o Estado é o lugar da corrupção. Então, em Minas Gerais, nós temos um governador, o único, no Brasil inteiro, do Novo. O que você me diz do governador Romeu Zema? Margarida, sem querer decepcioná-la, mas eu estou ainda esperando ele tomar posse. Ele não conseguiu. Porque até agora não conseguiu apresentar absolutamente nada, porque ele realmente só conta com a bancada do Novo até agora, que são 3 deputados, em 77. 3 deputados? 3 deputados. Mesmo assim tem um que é contrário a ele. Opa. Então nós estamos Então, não é uma aguardando. pessoa que Mas, agrega muito. de qualquer forma, estamos atentos à bancada do Partido dos Trabalhadores, que é a maior bancada da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós somos 10 deputados, né? Pelo regimento, inclusive, esses 10 deputados têm possibilidade de obstruir matérias, né? Mas, até agora, o que nós assistimos foram cortes na área da educação, fechamento, fusão de turmas, demissão de professores, demissão de vigilantes. Né? Então, fecharam as escolas integrais, né? Fecharam as escolas integrais, aí num processo, o único projeto que mandou, na verdade, até agora foi a reforma administrativa, que não alterou basicamente grande coisa, e que conseguimos reverter, com a ajuda de todos os deputados, praticamente, com exceção do Novo. Dos 3. Dos 3. Conseguimos reverter e reabrir as escolas integrais no processo ainda nesse ano, né, pelo menos ao ponto que estavam quando foram fechadas, e logicamente fica a preocupação para a gente, porque todo discurso, esse discurso liberal, é que as empresas mineiras precisam ser privatizadas. Sim. E para fazer isso ele ainda quer enviar para a Assembleia Legislativa uma PEC que retira da Constituição Estadual a possibilidade de se fazer um plebiscito junto à população. Diminui a democracia. Que foi instaurada na época do governador, se não me engano, Itamar Franco. Sim. Né? Então, caso a privatização de uma empresa estatal, ela tem que passar por um plebiscito da população. Então, ele vai ter que mandar isso primeiro, para depois mandar o projeto de recuperação fiscal, prevendo a privatização da Codemig, da CEMIG, da Copasa, da Gasmig, todas as grandes empresas. Então nós estamos atentos, nós estamos atentos, pelo menos a bancada do PT, o bloco a que pertence, que são 16 deputados, nós vamos combater essa iniciativa, mas o que eu escuto dos outros blocos, dos outros deputados, é que isso não passa. Pois é, e veja você, aqui nós temos esse ativismo político, ontem ainda, pronunciamentos quase que histéricos com relação à derrubada dos vetos que nós realizamos ontem, os vetos impostos pelo Bolsonaro, a lei contra o abuso de autoridade, que, aliás, eu não sei quem é que pode apoiar autoridades abusando do seu poder. Eu acho que é da natureza da democracia que ninguém de nós, democrata, deseje que alguma autoridade, um agente público, abuse, ou seja, um parlamentar, ou um juiz, ou um delegado de polícia, ou o presidente da República. Ninguém pode exorbitar das suas prerrogativas. É o óbvio, né, deputado? A mim me parece que sim. Estamos vivendo um momento muito difícil, em que houve uma espécie de ativismo judiciário conduzido politicamente, está claro agora, pelas revelações do Intercept, né, que o partido da Lava Jato era de fato um partido político, tinha até aspirações. O procurador Dallagnol desejava ser candidato ao Senado, se organizou para isso. Então, quer dizer, tudo ao contrário, porque a justiça não pode ser partidarizada. No Brasil não é, né? No Brasil não é. Nos Estados Unidos até que é, mas aí nos Estados Unidos você elege promotor de justiça, você elege juiz, aí é diferente, né? Agora aqui, como são todos concursados, então eles têm que ter essa postura de isenção. E nós não tivemos, tanto que a eleição acabou sendo decidida por um lance não eleitoral, que foi a prisão do Lula. Exatamente. Então nós precisamos diminuir, reduzir, combater o abuso de autoridade. Pois ontem os deputados do Novo esperneavam, gritavam com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que eles não concordavam com nada disso. E a coisa mais importante que tem no Brasil é o combate à corrupção. E para combater a corrupção, no entendimento deles, não se pode
combater o abuso das autoridades. Então, é um paradoxo, né? É um paradoxo. É verdade. E junto com o abuso de autoridade, a gente tem também toda uma política de segurança pública que querem implementar agora, que nós vimos aí o resultado que está dando lá no Rio de Janeiro, já várias crianças, a última foi a Ágata, né, a menininha que... Depois disso já tem outra. Já Hoje tem uma outra que tomou um outra. tiro também, né? Pois é. E Uma quer coisa dizer, deplorável. e a gente vê, é uma política quase que de extermínio e geralmente voltado para as pessoas mais pobres, né? Até porque a gente não vê essa ação truculenta da polícia entrando nos bairros nobres, né? Atirando a esmos, né? A esmo, melhor dizendo, né? Nem se for fazer uma operação contra altos traficantes de drogas, né? Em bairros nobres, geralmente isso em bairros populares que acontece, né, deputado? Aquela imagem do helicóptero no Rio de Janeiro sobrevoando a escola e atirando em direção à terra, né, em direção ao chão, aos prédios. Aquilo é a demonstração que nós chegamos nessa área de segurança ao caos completo. Né? É insegurança. É insegurança. Inimaginável em qualquer bairro nobre, de qualquer capital, de qualquer cidade grande. Então, assistir aquilo deixa a gente realmente cada vez mais dando importância que nós temos um papel a cumprir, né? No parlamento, nos movimentos sociais, sindicais, nos movimentos comunitários, porque é impossível conviver com uma situação daquela. É verdade. E, enquanto isso, deputada, o ministro Moro tem aí o pacote dele, o pacote anticrime, né? Onde inclusive ele quer tirar o excludente de ilicitude, exatamente. Ou seja, os policiais agora vão ter, inclusive a desculpa, por exemplo, atirei sem querer, né? Quer dizer, sob forte emoção. E isso tiraria qualquer culpa de um policial que viesse, por exemplo, a matar uma pessoa inocente, um trabalhador, uma criança, né? Como a senhora vê essa questão? Então, eu acho o seguinte, agentes públicos têm que ter responsabilidade pelos seus atos. Mais do que um cidadão privado, porque ele está no exercício de uma delegação da sociedade. Então, seja um policial militar, seja um delegado, seja qualquer funcionário público, eu sempre tenho essa clareza, que nós exercemos as nossas funções por delegação do povo brasileiro. Então, não podemos agir de uma forma leviana, violenta. Esse pacote do Moro reforça uma coisa gravíssima que há no Brasil, que é o monopólio da violência pelo Estado. Irresponsabilizando os agentes públicos pelo exercício dessa violência. Acho que isso é absolutamente inadmissível, não é apenas uma sociedade democrática, não. Numa sociedade civilizada, numa sociedade que mata suas crianças por descuido, é uma sociedade muito doente. E eu acho que isso definitivamente não é uma coisa com que nós possamos concordar. É verdade. E, deputado Betton, enquanto nós temos uma sociedade que prega, vamos dizer assim, a propagação do ódio, da violência, inclusive por agentes do Estado, ao mesmo tempo nós temos um governo federal que retira recursos aí justamente da área onde nós poderíamos ter um vislumbre de um futuro melhor, que é a área da educação. Nós estamos vendo aí o governo, o Ministério da Educação, retirando recursos das universidades, do ensino médio, das creches, cortando bolsas de pesquisa científica. Como que o senhor vê essa questão da área da educação? Porque deixa eu perceber que é uma hipocrisia tão grande, porque o dinheiro foi cortado e anunciado com a maior cara de pau, que seria para pagar, inclusive, dinheiro para pagar as emendas dos deputados que votassem a favor da reforma da Previdência. Vamos votar isso agora mesmo, PLN 18. 18, né, Maria? Isso, PLN 18, que remaneja 3 bilhões no orçamento. Isso. Tá? Para pagar as emendas desses deputados que votaram para acabar com a aposentadoria. Com a aposentadoria do trabalhador. Então ele retira o dinheiro da educação, remaneja, joga para pagar essas emendas, e você ainda vai ter deputado que, acabando com a aposentadoria da professora, né, que é a que mais atingida, né, a trabalhadora rural, a professora, trabalhador rural nós conseguimos que retira o dinheiro da educação e depois vai oferecer emendas para as escolas poderem receber
né, e ter alguma ajudazinha lá para poder fazer uma reforma. É uma verdadeira cara de pau. É cara de pau. Ela fazer um negócio desse. Isso nas escolas do ensino fundamental, do ensino básico. Agora, na universidade, esse projeto do Fatura-se, né, que, Margarida, a universidade tem que virar uma organização social, né, para tentar arrecadar dinheiro junto às empresas. Né, então, as pesquisas vão ser dirigidas conforme a empresa está financiando o que é. Né, é um verdadeiro absurdo. Né? Ainda bem que a maioria das universidades, até agora, que a gente tem notícia, estão rejeitando esse processo. É um projeto derrotado. E sobre o futuro, deputado, como que a senhora vê a questão do futuro? Acho que é uma assombração. Vai ser brandida aí por esse ministro enquanto ele ainda estiver no MEC, porque também circulam fortemente notícias de que ele sairá de lá. Ele é mais um erro que o Bolsonaro cometeu ao definir escalar o seu time aí da educação. Mas o Futurice é um equívoco completo. Ele busca relevar como se fosse uma inovação atividades que as universidades já praticam, na qual inclusive são reconhecidas, têm uma participação internacional relevante. Agora, é isso que o Betão falou. A maioria das universidades brasileiras já, através dos seus órgãos próprios, através da sua institucionalidade, dos conselhos universitários, declarou a indisposição de aderir a esse programa. Então, ele ainda não faleceu, porque, na verdade, ele não nasceu, ele não foi mandado para cá. Você tem um projeto de lei que circulou na sociedade, até como alvo de uma consulta pública, e mais um PowerPoint que foi divulgado, e gostam disso. Nesse PowerPoint há inconsistências com o projeto de lei. Então, até fazer o debate é difícil, porque a pessoa pergunta, mas você está falando do PowerPoint ou do projeto de lei? Então, é uma coisa muito ruim, muito incompetente, totalmente desnecessária, não aborda as questões que hoje são centrais para fazer a gestão das universidades, dos institutos federais, e eu acho que deve morrer mesmo de morte morrida, porque não há nada que possa contribuir ou que possa fazer para melhorar. Pois é, enquanto a gente tem a redução dos recursos para as universidades, a pesquisa científica no país, as bolsas da CAPES, né, Isso, o CNPq, sufoco que nós estamos. Pois é, o parlamento também está discutindo, né, Câmara e Senado, a questão da prorrogação do Fundeb. Né, o Fundeb, que a vigência dele é até dezembro do ano que vem, 2020, né, e nós estamos discutindo dentro de um temor muito grande, porque quando você vê um governo cortando recursos e você tem uma vigência de um Fundeb, né, que realmente multiplicou os recursos, né, para a educação. É uma emenda constitucional, né, que está sendo. Pois é. Agora, a nossa sorte é que é uma emenda constitucional. Estamos aumentando o consenso em torno de uma proposta, que é uma proposta que está sendo discutida com a sociedade. A Campanha Nacional de Educação é uma das entidades representativas, CNTE. Então, todas essas entidades estão juntas. A professora Dorinha Seabra, deputada pelo DEM de Tocantins, que é uma educadora, foi secretária de Educação, e vem conseguindo construir consensos importantes com a sociedade dentro do Congresso. Nós vamos votar isso. E ele não pode nem vetar, porque a emenda constitucional nós vamos promulgar. Tá certo? Aí eles vão ter que cumprir. Pode ser que não cumpram, como não cumprem o Plano Nacional de Educação. Mas como isso está constitucionalizado, vai estar constitucionalizado, aí eu acho que a barra fica mais pesada. Então, neste momento, essa discussão está sendo feita. Hoje mesmo fizemos uma moção de apoio na Comissão de Educação ao trabalho que vem sendo feito pela Comissão Especial e pela relatora, a professora Dorinha. E nós tivemos aí a notícia de um embate do ministro da Educação, que é contra gastar dinheiro com a educação. Margarida, é uma importante informação que você está dando, porque essa é uma preocupação que paira sobre todos aqueles que pensam em educação no país. Eu, como
vice-presidente da Comissão de Educação lá da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a todo momento chega a essa discussão, né? E nós estamos sabendo do empenho, né, dos deputados, das deputadas, né, federais ligados à educação aqui na Câmara Federal para tentar reverter esse processo, porque nós corremos realmente o risco de não ter nada, né? Então, inclusive aumentando, 40%. 40%. Então, a atuação dos parlamentares aqui nos dá um fôlego para a gente poder também estar ajudando, e acho uma boa ideia. Vou apresentar lá na Assembleia Legislativa também uma moção de apoio a essa... seria talvez interessante convidar a Dorinha para ir lá. Para ir lá também. Lá na Comissão de Educação. Vou conversar com a nossa presidente, a Beatriz Cerqueira. Né, para que ela faça uma apresentação em Minas, que tem um enorme exército de educadoras e educadores, tanto no campo estadual como no campo municipal, né, nos municípios. Acho que é muito importante que nós tenhamos lá a oportunidade de conhecer de uma forma mais completa o trabalho que está sendo feito aqui pela comissão. Isso, vou fazer essa sugestão e sugiro também, Margarida, que hoje existe nacionalmente uma frente de presidentes e vice-presidentes de comissões de assembleias legislativas da educação, que seja levado, né, também para... teve um recente encontro agora em Cuiabá. Né? Isso, exatamente. A convite da deputada Rosa Neide, que é nossa colega. Para ajudar nesse processo. Isso seria importante. Muito bem. Pois é, agora nós falamos muito aqui de retrocessos, né, de ataques ao meio ambiente, ataques às universidades, né, reforma da Previdência, os recursos que estão aí cada vez mais escassos para a educação, e ao mesmo tempo a gente não tem como nos lembrarmos, a gente sempre lembra de um passado muito próximo, onde nós vislumbrávamos que tudo isso estava começando a tomar um outro rumo, né? Que foi durante os governos do PT, principalmente durante o governo Lula, né? O presidente Lula, que inclusive está preso. Nós hoje estamos tendo aí um julgamento no Supremo Tribunal Federal, com a expectativa de que o Supremo realmente tenha aí um lapso de discernimento e possa dar aí uma vitória, não ao Lula, mas uma vitória à democracia, né? Até porque Estado de Direito. O Estado de Direito da defesa poder se pronunciar por último, né, durante uma ação, né, depois aí dos delatores, que na verdade ajudam mais, é a acusação, que acusam até sem provas, né? Inclusive pessoas vão para a cadeia por conta de delações que não são comprovadas, né? Não tem materialidade daquilo que as pessoas falam. Né? Como que o senhor vê essa questão, não só da prisão do presidente Lula, mas desse consenso que está se criando no país, né? Porque nós sempre tivemos a certeza da inocência do presidente Lula, inclusive de como a acusação atuou durante todo esse processo, e que levou conluio, né? Em conluio, né, com os procuradores da Lava Jato, né? Mas a gente começa a perceber que nós estamos tendo uma nova visão, inclusive de pessoas que não são da esquerda, de juristas, né, de que houve realmente uma grande violência contra o presidente Lula. Como que o senhor vê essa questão dessa tomada de consciência da sociedade? Na verdade, nós já estamos denunciando isso já vem há algum tempo, desde a MP 470, que é aquela que pega lá no Zé Dirceu, né, que já foi um conluio, né, de vários setores aí do domínio do fato, né? Exato, domínio do fato, e aí com grande parte da mídia, né, juízes, promotores, que vem num processo até chegar no Lula. Quer dizer, se você buscar toda a retórica que foi feita, toda a discussão que foi feita, né, o Lula teria roubado então bilhões e bilhões de dólares, e foi preso em função de um apartamento triplex que foi revelado depois, que é um triplex no Câmara de Beliche e tal, numa praia que ele sequer poderia descer para ir lá, né, sem comprovar absolutamente nada. Assim, é um verdadeiro absurdo. Isso tudo sendo apoiado pelos rentistas, né, pelos acionistas que injetam dinheiro nesse processo todo. Então, assim, é um verdadeiro absurdo, que não aconteceu só aqui no Brasil. Outros
países aconteceram situações semelhantes, até parece que foram laboratórios, né, Margarida? Verdade. Honduras, por exemplo, Paraguai, né, que teve que Paraguai ser. também. No Paraguai, com Lugo. Foi feita uma tentativa também, ainda com a Cristina Kirchner. Rafael Correia, né? Rafael Correia. Se você for buscar lá atrás, na Itália, né, com a Operação Manipuliti, que foi um processo muito parecido, que buscou, inclusive, desfigurar, quebrar as principais organizações dos trabalhadores, né, que lá na Itália era o PCI, né, de certa forma lá eles até conseguiram, sim, mas aqui eles não conseguiram destruir o Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Eles não conseguiram destruir a Central Única dos Trabalhadores. E a gente está resistindo, né, a esse processo. Então, realmente eu espero, né, porque depois do aparecimento, então, da Vaza Jato, né, da Intercept, colocando para fora todo a desmoralização desses procuradores, da Leal, de Moro, está ficando cada vez maior, né, Margarida? Então, acho que nós podemos estar revertendo esse processo, né? Estamos cuidando dessa situação do Lula, mas o Partido dos Trabalhadores está de pé, está ganhando filiado, né? Vai ganhar muita prefeitura nas próximas eleições, vai fazer uma enorme bancada de vereadores. Nós somos a maior ainda bancada de deputados federais, né? Então é um partido que está só crescendo, né? Porque a população está enxergando, no meu entendimento. E deputada, a sua avaliação? A minha avaliação é como a companhia do Betão. Eu acho que nós passamos por um processo de muita criminalização, não só do PT, da política. E isso, naturalmente, explica a emergência dessa truculência política que hoje é a presidência da República. Então, isso aí vem num processo de golpe que os analistas políticos brasileiros, de fato, fazem retroceder 2005. Essa crise, ela nasce com mensalão. E aí, para usar a expressão do Gilberto Carvalho, isso veio gotejando, até alcançar a imaginação do povão, a representação do PT como uma quadrilha, como um partido de criminosos, um partido que estava dando suporte às políticas mais inclusivas da história do Brasil, porque isso é fora de questão. Nós estávamos muito longe do que nós queríamos fazer, mas fizemos muito mais do que em algum momento antes foi feito na história do Brasil. Então, por essa razão, nós hoje temos essa tragédia, que é o Lula, possivelmente o maior líder popular do mundo, preso há 600 dias. Um homem de 73 anos, que, no entanto, nos inspira pela sua bravura, pela sua coragem, pela sua garra, pelas mensagens que ele vem passando, pela imprensa, que agora finalmente ele pode ser entrevistado, tem sido entrevistado inclusive em veículos internacionais, e a admiração que as pessoas sentem por ele só aumenta, e nós, na verdade, estamos prontos para que essa luta alcance o estágio de vitória. Lula livre, o que é absolutamente necessário para que nós reinauguremos a democracia no Brasil. É isso aí. E nós aqui, né, deputada, tanto da bancada do PT aqui na Câmara dos Deputados, como eu tenho certeza também a bancada do PT lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, estão juntos nessa luta. Né, e Lula livre. Para avançar contra esses retrocessos, tanto do governo Zema lá em Minas Gerais, quanto do governo Bolsonaro aqui no plano federal. Né? E para terminarmos aqui a nossa entrevista, eu pediria só que o deputado pegasse essa faixa aqui, porque nós vamos terminar aqui com essa que deve ser a nossa, sempre a nossa maior bandeira atualmente, que é a bandeira do Lula livre, para nós resgatarmos o país que nós já tivemos e que um dia com certeza ainda teremos um país mais justo e mais igualitário. Muito obrigado, meus amigos. Eu que agradeço. E até a próxima. Obrigado, deputado Betão. Obrigado, deputada Margarida. Até a próxima, meus amigos.